Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. É bom vê-los aqui. É muito bom estar com vocês. E eu sou grato a Deus por todos que estão presentes para ouvir a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que não seja apenas mais uma aula, não seja mais apenas um conhecimento teórico, mas que seja prático e aplicável na vida de vocês. E que Deus possa, nesta noite, incendiar o coração de vocês por mais de sua presença. Amém? Por gentileza, vamos fazer a leitura do texto de Salmos 42, verso 1 e 2. Está escrito assim: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Amém. Curva a sua cabeça, deixa eu fazer uma oração. Pai, muito obrigado. Eu estou com o coração em paz, porque eu sei que aqueles a quem o Senhor trouxe neste lugar essa noite, são aqueles a quem o Senhor deseja trazê-los para mais perto de Ti. Senhor meu Deus, eu oro para que a Tua palavra, ela encontre em nossos corações solo fértil. Permita que frutifiquemos para a Tua glória, Senhor. O Senhor conhece as minhas debilidades e as minhas fraquezas e sabe que dentre todos os pecadores eu sou o principal. Eu careço da Tua graça. Mas como um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, eu peço que opere de forma maravilhosa para benefício do Teu povo, através do Teu Espírito que habita em nós. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, amém, amém. Meus irmãos, após ler diversos textos, montar 2 esboços com diferentes abordagens, eu não me contentei e algo me incomodou. Eu precisava começar tudo do zero e escrevi tudo ontem novamente. E eu queria compartilhar com vocês, como eu disse, não apenas mais uma aula, não apenas mais algo teórico, despejar mais conteúdo sobre vocês. Eu queria trazer algo para a igreja hoje, algo que fosse fruto da expressão da alma de alguém que deseja, acima de tudo, ter comunhão e conhecer a Deus de forma plena, de forma íntima. E hoje nós abordaremos um tema relacionado à oração, que é a série que o pastor está tratando conosco. O tema que eu escolhi para abordar com vocês é a fome por Deus. Jonathan Edwards escreveu o seguinte sobre a oração: a oração é a conversa do coração com Deus, expressando o nosso amor, dependência e desejo de comunhão com Ele. E se eu pudesse acrescentar algo a essa definição que é tão precisa, tão cirúrgica, eu diria que a oração é a expressão mais pura de uma alma faminta por Deus, de uma alma que tem fome de Deus. E a boa notícia é que a palavra do Senhor nos diz que Deus está disposto em sua graça a saciar a nossa fome. Como está escrito no Evangelho de Lucas: ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Irmãos, por que há tão pouco progresso em nossa vida espiritual? Porque falta poder
em nossos sermões, em nossas reuniões, porque nosso impacto no mundo é tão pequeno, praticamente insignificante. E hoje eu, sentado ali ouvindo as orações e também após ter orado com os irmãos aqui no início, antes da nossa reunião, eu prestei atenção que nós acabamos nos tornando, de certo modo, em incrédulos crentes. Veja, eu não encontro na palavra de Deus ninguém orando para que Deus conduzisse os médicos a fornecerem um tratamento para determinada questão relacionada à saúde. Pelo contrário, eu encontro na Bíblia os santos, os filhos de Deus orando pela cura. Nós oramos ainda pedindo a intervenção de Deus, mas nós acreditamos, e é claro que isso é fruto da nossa incredulidade, da nossa natureza pecaminosa, que Deus ele não tem talvez poder suficiente para curar. E nós pedimos um meio termo, uma solução paliativa. Senhor, conduza os médicos no tratamento, na cirurgia. Meus irmãos, a nossa real necessidade, porque há pouco progresso, porque há falta de poder, porque há tão pouco impacto, Deus nos dá a resposta em sua palavra, conforme está escrito em Jeremias capítulo 2, verso 12 e 13. Fiquem espantados com isto, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Então o nosso problema é a negligência, a oração. Nós não oramos como deveríamos orar, e nós nem sabemos o quanto precisamos orar. E a causa disso, meus irmãos, é a idolatria. Nós trocamos a satisfação em Deus por coisas como redes sociais, livros, debates, filosofia, estudos, conversas que temos e logo esquecemos assim que paramos de conversar. Nós substituímos a satisfação que só encontramos em Deus pelos ídolos que o nosso próprio coração erigiu. E é por esse motivo que a nossa alma ela está adoecida, porque nós não nos prolongamos na presença de Deus, estamos sendo falsamente saciados. Achamos que está tudo bem, mas isto é porque nós não enxergamos nossa real condição, e o resultado disso é que nós honramos com grande apreço a teologia dos reformadores, dos puritanos. Nós defendemos até mesmo a teologia, eu acredito que mais do que eles defenderam. Nós defendemos o calvinismo mais do que provavelmente Calvino defendeu. Outros defendem o arminianismo provavelmente mais do que Armínios defendeu. Nós honramos a teologia destes grandes homens, mas menosprezamos o seu zelo e a sua paixão. Nós passamos por cima da vida piedosa que eles tiveram, do quanto eles se dedicaram à oração. E Jesus deu um nome para isso, meus irmãos: hipocrisia. Mateus capítulo 15, verso 8, está escrito o seguinte: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E há urgência em buscar a Deus. Nós não podemos descansar enquanto a presença de Deus não for real em nossas vidas. Nós não podemos descansar. E tal como Jó,
Nós apenas ouvimos falar sobre Deus, mas nossos olhos ainda não ouviram. Eu não sei vocês, mas será que talvez vocês não sintam que está faltando algo? Nós vamos à igreja, nós participamos da comunhão, dos sacramentos, estudamos a palavra, e ainda assim há um anseio profundo dentro de nós, um desejo insaciável por algo mais, algo que ainda não vimos, não tocamos, mas sabemos que existe. E tentamos nos convencer teologicamente, e com bons argumentos inclusive, de que já possuímos tudo o que precisamos. Assim como a igreja em Laodiceia, nós declaramos com muita segurança: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Só que nós, no entanto, esquecemos da advertência do Senhor. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olhe para os exemplos dos que buscaram, dos homens que buscaram mais de Deus. Veja Moisés, por exemplo. Ele passou 40 dias e 40 noites no monte, face a face com o Senhor. Encontrou-se com Deus na sarça ardente, ergueu o cajado e viu o mar se partir ao meio. Poucos homens, irmãos, testemunharam de maneira tão constante o poder de Deus como Moisés presenciou, como Moisés testemunhou. E ainda assim, depois de tudo isso, seu coração ansiava por algo mais. Ele não estava satisfeito apenas com demonstrações de poder e milagres. Ele queria Deus. Por isso fez um dos clamores mais profundos registrados nas Escrituras. Êxodo 33, 18. Diz assim: ó Deus, por favor, deixa que eu veja a tua glória. Ou veja Jacó, após uma noite inteira de intensa luta com Deus, mesmo exausto e ferido, ele se recusou a desistir. Seu coração ardia por algo maior. E sua persistência revelou a profundidade do seu anseio. Ele não buscava apenas uma bênção comum. Ele queria Deus. Por isso agarrou-se com todas as forças ao Senhor e declarou: não te deixarei ir sem que me abençoe. Essa atitude é a atitude de quem realmente tem fome de Deus. Não soltar, não desistir, não se conformar até que Deus revele a sua glória. E o que te impede de fazer o mesmo? Sejamos sinceros. O que nos impede de fazer o mesmo, meus irmãos? Sabe, meus irmãos, eu estou cansado de uma fé acomodada. De apenas sentar com uma xícara de café na mão e ouvir sermões bem estruturados no PowerPoint, mas sem experimentar a realidade viva de Cristo em minha vida. Eu estou cansado desse Cristo teórico. Não é suficiente. Eu não quero só isso, eu desejo mais. Eu quero mais, eu sei que há muito mais. Eu anseio pela presença real de Deus em minha vida. Por um encontro genuíno com Deus. Tem uma ilustração muito interessante que me veio à memória agora. Sobre as consequências de ter um encontro com Deus. Imagina se eu chegasse atrasado na nossa reunião de oração aqui. E ao pegar o microfone eu dissesse para vocês que o meu atraso ele é devido a um acidente que eu acabei de sofrer. Vocês me perguntariam, qual foi o acidente? E eu diria para vocês, uma carreta de 10 toneladas
a 180 quilômetros por hora, bateu em mim ali no cruzamento, mas eu consegui chegar aqui. O que vocês diriam? O que vocês pensariam? Que mentira, né? Como ele pode ter sofrido um acidente dessa magnitude e estar inteiro? No mínimo não sobraria nada para contar a história. Então, como nós podemos dizer que conhecemos a Deus e permanecer vivendo a vida que vivemos? Da maneira que vivemos? Como dizemos com tanta segurança, eu tive um encontro com Jesus e isso não surte efeito algum em nossas vidas? Qual tem sido a intensidade da nossa busca por Deus? Será que já buscamos a Deus com tamanha intensidade que preferiríamos morrer ao continuar vivendo sem Ele? Percebe quão fraca tem sido a nossa fome por Deus? Jeremias 29, 12 e 13 está escrito o seguinte: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Então, se ainda não encontramos a Deus, é porque não o buscamos com todo o nosso coração. E se não o buscamos com todo o nosso coração, é porque não consideramos Deus digno de tamanha importância. Temos coisas mais importantes para fazer. Considere comigo agora a seguinte ilustração. Se você estivesse caminhando à noite por um gramado e perdesse uma moeda de 5 centavos, quanto tempo você gastaria procurando por ela? Será que alguém aqui vararia a noite procurando por essa moeda de 5 centavos? Eu aposto que não. Provavelmente nem procuraríamos. Afinal, não faria tanta diferença assim perder 5 centavos. Mas agora, suponha que, ao invés de 5 centavos, em algum lugar, você perca acidentalmente 10 mil reais. Nesse caso, eu tenho certeza que nós empregaríamos um bom tempo procurando por isso. Nós nos esforçaríamos, nós nos dedicaríamos e provavelmente perderíamos noites de sono. Agora pensa comigo. Com que intensidade temos buscado a Deus? Nós temos buscado a Deus como quem procura algo insignificante ou como alguém que perdeu algo de valor inestimável? Qual tem sido a intensidade da nossa busca por Deus? Ser sorteado para entrar no Santo dos Santos era um privilégio extremamente raro. Apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, no dia da expiação, sob rígidas exigências. Muitos sacerdotes serviam por toda a vida sem jamais terem essa oportunidade. O que antes era reservado a apenas um homem, uma vez por ano, agora está acessível a todos nós a qualquer momento. Quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, abrindo o caminho para que pudéssemos acessar a presença de Deus. Mas o que temos feito com isso? Nós precisamos, meus irmãos, de um ponto de virada em nossa vida. Nós precisamos de um momento em que nos levantamos e dizemos: basta, chega, é suficiente. Eu não posso mais viver assim. Não dá para viver assim. Eu não quero mais essa vida vazia, distante de Deus. Eu vou buscá-lo até que Ele venha ou até que eu morra.
Não posso me contentar apenas com livros, com relatos sobre avivamentos, com histórias sobre pessoas que conheceram alguém, que conheceu alguém, que conheceu alguém que conhecia a Deus. Eu preciso ter um encontro com Deus. Eu quero conhecer a Deus. Não podemos viver como se houvesse algo mais importante do que isso. Não há. Não há nada mais importante. Salmos 27, versículo 4, está escrito: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Deus, Ele precisa tirar a igreja da zona de conforto. Deus precisa nos perturbar, nos chacoalhar. Precisamos que Ele desça dos céus e abale as nossas estruturas, que confronte o nosso estado espiritual e nos desperte do sono da indiferença. Ele precisa nos mostrar a nossa fraqueza antes de manifestar o seu poder. Ele precisa mostrar a nossa pobreza antes de nos fazer ricos em si. Ele precisa nos mostrar o quanto temos vivido vazios antes de nos fazer transbordar. Nós fomos criados para sermos cheios, consumidos por aquele cuja presença faz céus e terra tremerem. E até que isso aconteça, nada mais importa. Nós damos tanto valor a coisas que não possuem valor algum. Se Deus existe, e eu acredito que todos creem na existência de Deus aqui, Deus tem valor infinito. Não há nada maior do que Ele. É por isso mesmo que Deus, quando fazia um juramento, Ele jurava por si mesmo. Porque não tem ninguém acima dEle por quem jurar. Não há nada mais valioso do que Deus, meus irmãos. Então por que nós desperdiçamos tanto tempo com tantas coisas e tão pouco tempo com a coisa mais importante das nossas vidas? Então bate e continue batendo. Busque e espere. Peça e insista. Incomode os céus. Vá até Deus em tempo e fora de tempo. De madrugada ou ao amanhecer. Com lágrimas ou em desespero. Mas não pare até encontrá-lo. Não se contente com migalhas que caem da mesa de Deus, quando Ele te convida a se assentar e participar do banquete. Mas saiba que a partir do momento em que você decide, a partir do momento em que há na sua vida esse ponto de virada que você diz basta, eu prefiro morrer a continuar a viver sem Deus, sem a presença de Deus, sem a realidade da presença de Deus em minha vida. A partir desse momento, saiba que haverá oposição, e oposição tal qual você nunca experimentou. Satanás irá se opor e lutará contra você incansavelmente. O telefone tocará, as visitas chegarão, 1000 distrações surgirão, tudo tentará te impedir, mas nós devemos avançar. Nós devemos avançar como um tsunami. E nada no nosso caminho pode nos deter ou nos distrair. Não podemos encontrar descanso a não ser na presença de Deus. E não existe uma fórmula mágica. Não existe 7 passos para ser cheio do Espírito Santo. Você sabe que não há segredo. Você sabe que a oração é o único meio.
Então, por que não ora? Talvez alguém me diga, irmão Guilherme, eu oro, mas nada acontece. Mas será que nós não apresentamos os nossos pedidos a Deus em oração e logo depois nos levantamos de sua presença e simplesmente esquecemos o que pedimos? Se aquilo que clamamos diante de Deus não é importante o suficiente para perseverarmos em oração, por que deveria ser importante para Deus? Os céus respondem àqueles que não desistem. O reformador escocês John Knox era tão fervoroso em oração que a rainha Maria da Escócia disse o seguinte sobre ele: eu temo as orações de John Knox mais do que todos os exércitos da Europa. O que dizer então de George Miller, que cuidava de milhares de órfãos sem pedir ajuda a ninguém? Ele simplesmente orava e Deus supria as suas necessidades. E ele disse o seguinte sobre oração: o segredo da oração eficaz é esperar pacientemente em Deus. Mais surpreendente do que isto é a história do jovem missionário David Brainerd, que ficou conhecido por sua vida de oração intensa e seu zelo evangelístico entre os índios norte-americanos. Jonathan Edwards, que compilou a sua biografia, escreveu o seguinte: ele se retirava para a solidão, ajoelhava-se sobre a neve e ali permanecia, buscando a Deus com tanta intensidade que a neve à sua volta derretia. Brainerd, ele sofria de tuberculose, e Jonathan Edwards relata que nos últimos anos de sua vida ele tossia sangue enquanto orava, mas não desistia de orar. E ele escreveu o seguinte em seu diário: meu corpo está fraco, mas minha alma clama por Deus. Prefiro morrer buscando do que viver sem Ele. Irmãos, a igreja moderna está cheia de grandes teólogos. São muitos doutores em nosso meio. Mas são poucos os homens de oração e as mulheres de oração. A medida do relacionamento que você tem com Deus é medida pelo tempo que você passa com Deus em oração. Se fôssemos avaliar o seu relacionamento com Deus com base em quanto tempo você dedica ao Senhor em oração, como estaria hoje o seu relacionamento com o Senhor? Nós precisamos orar, meus irmãos. Jesus Cristo não é um artigo teológico. Jesus Cristo não é uma página das Escrituras. Deus não se resume a isso. Somos nós que resumimos Deus a isso. Deus é vivo. E Ele se apresenta como vivente. E Deus nos criou à sua imagem e semelhança, para que tivéssemos um relacionamento com Ele. De forma distinta dos animais, nós fomos criados com características que o nosso Criador compartilhou conosco. Capacidade de se comunicar, de amar, de pensar. E para que Deus nos deu tantos talentos? Para que os enterrássemos? Nós precisamos
voltar os nossos corações para a oração. Não adianta eu vir aqui e trazer um estudo para vocês, um estudo expositivo sobre 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, ou por que devemos orar, se não há fome de Deus em nossas vidas, se nós não temos fome de Deus. Nós precisamos ser honestos conosco mesmo. Nós precisamos olhar para dentro de nós, examinar a nossa estrutura e ser sinceros com Deus em oração. Senhor, eu não tenho, mas eu quero. Eu não tenho a fome, eu não vou dizer que eu tenho, eu quero, Senhor. Me dá fome, me dá sede por mais de Ti. Senhor, me batiza com o Espírito Santo, me enche do Espírito Santo. Eu desejo ser cheio do Espírito Santo. Senhor, de que me adianta o Senhor me dar saúde, suprir todas as minhas necessidades, colocar o pão em minha mesa, se o Senhor não me der o Teu Espírito? Nós devemos perseverar, persistir, clamar. Eu não sei se vocês conhecem o pastor Paul Washer, mas ele era missionário durante toda a sua vida e teve experiências com Deus incríveis que talvez eu e você nunca teremos. Trabalhou para o Senhor mais do que eu e você jamais trabalharemos. E já velho, na fase adulta, ele entendeu que estava vazio e decidiu buscar ao Senhor com todo o seu coração. E ele conta que foram meses de busca, não foi da noite para o dia, não foi aquela oração antes de dormir. Foram meses de busca, de intenso clamor, ao ponto dele separar dias para se afastar na selva e, como um selvagem, como um animal, correr entre o mato gritando e pedindo por mais de Deus, jogando pedras literalmente para o céu, pedindo que Deus o respondesse. E então ele diz que quando o seu coração já estava quase desanimando, em uma determinada noite, Deus veio. E a vida dele nunca mais foi a mesma. E que Cristo era mais real para ele do que qualquer pessoa à sua volta. Você pode dizer isso? Será que nos quebrantamos quando percebemos no fim do nosso dia que das 24 horas que Deus nos deu, eu vou ser generoso, 5 minutos nós passamos pensando nele? Se há algo que define a vida dos homens que verdadeiramente conheceram a Deus, se há algo em comum entre eles, é uma fome insaciável por mais de Deus. Eles não se contentavam com lembranças do passado, com experiências alheias ou com uma religião vazia. Eles queriam Deus. Não apenas conhecimento sobre Deus, mas sua presença manifesta em suas vidas. Se queremos mais de Deus, devemos começar a recusar viver sem Ele. Não há nada mais urgente, nada mais essencial, nada mais precioso do que ter um real encontro com Deus. E que o Espírito Santo nos ajude. Amém? Amém.